E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, o tema do vídeo de hoje é sobre as últimas estreias do Corinthians no Campeonato Paulista. Pois é, nos próximos dias o Corinthians faz a sua estreia no Paulistão 2026, por isso eu resolvi relembrar com vocês, né, as últimas 10 estreias do Corinthians no Paulistão, tá? Pegando de 2016 até 2025, beleza? Algumas o Corinthians venceu, outras empatou, outras perdeu e por aí vai. E eu vou mostrar todas aqui no vídeo, beleza? Então é isso aí, bora relembrar as últimas 10 estreias do Corinthians no Campeonato Paulista. Bora conferir! E vamos começar com o ano de 2016, né? O Corinthians do técnico Tite, o Corinthians atual campeão brasileiro, pois é, e o Corinthians fez a sua estreia naquele campeonato em casa, dentro de Itaquera, contra o 15 de Piracicaba, galera. Pois é, o Corinthians que naquele Paulistão, infelizmente, foi até a semifinal, caímos pro Audax, dentro de casa, nos pênaltis, pois é, né? E na estreia contra o 15 de Piracicaba, não foi uma atuação muito legal do Corinthians, mas o Corinthians tem ele, Romero. Pois é, no finalzinho do jogo a bola sobrou ali pro paraguaio e ele com gol aberto decidiu ali pro Corinthians e vencemos naquela estreia. Então confira aí Corinthians e 15 de Piracicaba, a estreia de 2016. No meio vai subindo o lateral Fagner, dá um tapa na bola pro Rodriguinho. Vai passando o Romero, acabou escorregando, tive até a impressão que ele está impedindo, mas o Elias não. A sobra de bola do Romero, bateu pro gol! Gol! É do Corinthians! Romero! No lançamento ele estava impedido. O Elias que foi para a bola não. Ele dividiu com o Bruno Brígido. A bola ficou na cara do Romero, que só teve o trabalho de colocar para o fundo da rede e fazer a festa na sua casa, no finalzinho do jogo. E agora vamos para a estreia de 2017, galera. Pois é, o ano do 28º título paulista da nossa história. O Corinthians de Fábio Carille, pois é, o primeiro título do Carille pelo Corinthians. E na estreia do Paulistão daquele ano, o Corinthians se deu bem, né? Pegamos o São Bento de Sorocaba fora de casa e Jô, né, o filho de Itaquera, o melhor jogador disparado do time naquele ano, decidiu pro Corinthians numa cobrança de pênalti. Ele fez o gol da vitória. O Jô que tava voltando ao Corinthians, né? Ele era da base, foi campeão brasileiro em 2005, aí saiu, foi pra Europa, aí voltou naquele ano, em 2017, e logo na estreia do Paulistão ele decidiu. Então confira São Bento e Corinthians, a estreia de 2017. Olha como ele trabalha bem a bola, trabalha bem a jogada. Olha o Jô, deu o corte no pit, caiu ali, é pênalti. Marca pênalti, Rafael Claus. 8 minutos do segundo tempo. Ele pega uma falta do pit. Rafael Claus apitou, autorizou. Jô vai pra bola. Vai pra bola o Jô. Bate! Gol! É do Corinthians! O goleiro arriscou o lado direito dele, né, do goleiro, e a bola foi praticamente no meio do gol. 1 a 0 para o Corinthians.
E seguinte, galera, agora o ano é 2018, pois é, o ano do 29º título paulista da nossa história. O Corinthians, que começou o campeonato sendo o atual campeão paulista e atual campeão brasileiro, e o Corinthians ali sofreu algumas baixas, né? O Jô foi embora, o Guilherme Arana também foi embora, né? E o Corinthians na estreia jogando em casa contra a Ponte Preta, pois é, justamente o adversário de estreia em 2026. E o Corinthians, mesmo jogando em casa, não foi em Itaquera, pois é, não foi na nossa arena, porque se não me falha a memória, a arena naquele começo de ano estava passando por uma reforma de gramado, alguma coisa assim. Então o Corinthians, nos primeiros jogos do Paulista de 2018, jogou no Pacaembu. Pois é, o Pacaembu antes da reforma, e o Corinthians estreou no Paulista 2018 no Pacaembu. Infelizmente, numa derrota. Pois é, o Corinthians não se deu bem na estreia daquele ano. Contra a Ponte Preta, perdemos por 1-0 para eles, meu Deus. O Jadson, inclusive, perdeu pênalti nesse jogo. Nada deu certo nessa estreia, né? Bom que no final teve o Paulistinha Day e acabamos sorrindo, né? Então é isso aí, confira a estreia de 2018. Infelizmente, uma derrota para Ponte Preta. Olha a Ponte Preta chegando. Felipe Saraiva trouxe por dentro, arrumou para o pé esquerdo. Gol! E um lindo gol de Felipe Saraiva. Gol da Ponte Preta. Mas a Ponte está ganhando. E agora tem a chance do empate. Jadson limpou, botou para dentro, é pênalti. Penalidade máxima. Penalidade máxima para o time do Corinthians. E o Corinthians tem a chance de empatar o jogo com o próprio Jadson. Partiu, pé direito, com paradinha, bateu e mal. Pega firme e encaixa o goleiro Ivan. Bateu mal o Jadson. Ele deu a paradinha, mas não deslocou o goleiro. O goleiro caiu para o canto certo e o chute saiu sem força. E o próximo ano, galera, é 2019, pois é, o ano do 30º título paulista da nossa história. Corinthians de Fábio Carille, né? O Carille tinha saído no meio de 2018 e retornou ao Corinthians para a temporada 2019, né? E o Corinthians no final venceu o título, porém na estreia o Corinthians não conseguiu um bom resultado. Pois é, a estreia foi em Itaquera, né? E pegamos o São Caetano que faz tempo que não tá na primeira divisão, né? Coitado do São Caetano. E o Corinthians acabou não vencendo nessa estreia. O São Caetano fez 1-0 de pênalti e o Corinthians só foi empatar o jogo no último lance. Pois é, nos acréscimos, numa cobrança de escanteio. O zagueiro Henrique, pois é, lembram dele? O Henrique, de cabeça, empatou para o Corinthians e acabamos não vencendo na estreia, pelo menos não perdemos, né? Então, confira aí a estreia de 2019, Corinthians e São Caetano em Itaquera. Arrumar para bater no gol, o juiz está dando pênalti. O juiz apontou a marca de pênalti, a jogada é daquelas em uma posição muito difícil do campo. Partiu o Rafael, mandou o pé direito na bola pro gol! Rafael Marques. Os 49 chegam, Jadson bate, bola lá dentro, toque de cabeça pro gol! Gol! Henrique! Gol do Corinthians! O juiz aponta o meio para dizer que foi gol. E agora vamos falar sobre 2020, galera. Pois é, o ano da pandemia, né? Um ano que o Corinthians acabou sendo vice-campeão paulista, né? Perdemos para o Palmeiras naquela final.
Não fizemos uma boa primeira fase, quase que o Corinthians não se classifica, né? Porém, na estreia daquele Paulistão, enfrentamos o Botafogo de Ribeirão Preto dentro de casa, Corinthians de Thiago Nunes. Pois era o começo do Thiago Nunes ali treinando o Corinthians. E na estreia no Paulistão, o Corinthians foi muito bem, a melhor estreia dos últimos anos. Goleamos o Botafogo com 3 gols de Mauro Bozelli. Pois é, isso mesmo. O argentino marcando um hat-trick. Pois é, 3 gols. O Luan, de pênalti, marcou o outro e o Corinthians goleou na estreia daquele ano. Então, confira a estreia de 2020, Corinthians contra Botafogo de Ribeirão Preto em Itaquera. Com a chegada do Ramiro, ele ganhou. Olha a sobra, a batida, espalma. Voltou pro Bozelli, a batida. É autorizar o Luiz Flávio. Lá vem o Luan, pé direito na bola, a batida! Gol do Corinthians! Luan! Olha a bola tocada pelo Fagner, chegou o Richard, tocou por dentro, Janderson, grande bola, Richard tocou, Bozelli! Gol! Boa bola na chegada pelo lado direito, vem pra batida, o tiro direto pro gol! Gol do Botafogo! Ronald, na marca dos 36, recupera. Aí o Fagner, sai o cruzamento lá na grande área, tocou de bola pro gol! Bozelli de novo, Bozelli. E agora chegamos a 2021, galera. Pois é, e a estreia desse ano foi numa situação bem peculiar. Pois é, porque ainda era época de pandemia, né? E a temporada 2020, vocês vão lembrar, acabou em 2021, né? O Brasileirão acabou em fevereiro de 21, né? E a última rodada do Brasileirão foi numa quinta-feira à noite. O Corinthians enfrentou o Internacional lá no Beira-Rio. Pois é, aí o Paulistão 2021, no caso pro Corinthians, começou 3 dias depois. Pois é, o Brasileirão terminou numa quinta-feira e 3 dias depois, num domingo, começou o Paulistão 2021, né? Uma situação ali bem curiosa por causa da pandemia. E na estreia daquele ano, no Paulista, enfrentamos o Bragantino, lá em Bragança Paulista. O Corinthians meio remendado ali do Mancini, tinha acabado a temporada 2020 e já estava começando 2021, né? E na estreia daquele ano, o Corinthians empatou 0-0 com o Bragantino em Bragança, não teve gols, né? Infelizmente, naquele campeonato, o Corinthians caiu pro Palmeiras na semifinal, né? Infelizmente. E na estreia empatou em 0-0. Bom, eu vou mostrar alguns lances daquela estreia, não tem gols, né? Mas eu vou mostrar alguns lances pra vocês, beleza? Então, confira a estreia de 2021, Bragantino e Corinthians em Bragança. Arthur balançou, rolou a bola pra trás, um bolão pro Evangelista, bateu pro gol, soltou o Cássio, voltou pro Arthur, o pé direito não é bom, a bola vai embora. O Bragantino, mas tenta pela direita mais uma vez o Corinthians, lá na Natel, recebeu o pé direito, bateu pro gol, a bola vai embora. Chega o time do Gabriel, recebe, trabalha com o Vital, Vital no Gabriel, pé esquerdo da área, faz o cruzamento. A tentativa do Léo Natel, a bola vai embora. Mas pegou mal na bola, se pega. Olha o Claudinho trabalhou pro Vitinho, Vitinho tem a chance, Vitinho tava na cara do Cássio, perde. E seguinte, galera, o ano agora é 2022. Pois é, e o Corinthians, na estreia desse ano,
não se deu muito bem, infelizmente, né? O Corinthians do técnico Silvinho, né? Lembram do Silvinho, né? Que nem durou muito depois, acabou sendo demitido numa derrota para o Santos. Na estreia daquele campeonato, o Corinthians enfrentou a Ferroviária dentro de casa, né? E acabou no empate ali amargo, 0-0. O Corinthians não jogou bem, né? E foi, claro, um dos resultados que culminou na demissão do Silvinho, né? Então, confira a estreia de 2022. Eu vou mostrar alguns lances, porque não tem gols, né? Então, confira essa estreia, um 0-0 contra a Ferroviária. Paranaense, até por isso a dispensa do Léo Santos. E o Corinthians trouxe o Bruno Melo, que é lateral esquerdo, mas joga às vezes como zagueiro. Vem o Corinthians. Olha o Roger Guedes batendo na rede pelo lado de fora. Avança com a bola, bota na esquerda. João Lucas tem a chance do cruzamento. Ela passa pelo GG, segunda trave pro Bruno Mezenga. Lucas Piton tirou. Ela volta pro Bernardo. Faz a finta dentro da área, consegue o cruzamento. Olha o desvio pra fora. William. Da Ferroviária, daqui a pouquinho o PVC fala. Vem o lançamento pra dentro da área. Olha o desvio, Cássio! Mas o jogo já estava parado. Empurrou na esquerda. Chega João Lucas cruzando de primeira. Olha o desvio do Igor, quase! Renato Augusto. Um passe meio na fogueira aqui, mas deu certo pro Fagner, que ganhou do GG. Tocou no Roger Guedes. Gira dentro da área. Olha o Paulinho, olha o Paulinho, olha o Paulinho. Saulo defendeu, olha a sobra. Atenção, brigou Juliano. Tudo isso tá valendo dentro da área. Paulinho mandou pelo alto no peito do William Correa. Gustavo Silva. Gira, prende, levanta a cabeça. A bola desvia no GG, chega no Fagner. Ele tenta o levantamento, segunda trave, a defesa tira. Olha a sobra do Gil, batendo pro gol, desvia Saulo. E agora vamos para o ano de 2023, galera. Pois é, o Corinthians, que estava de técnico novo naquela época, pois é, Fernando Lázaro tinha sido efetivado pelo Duílio para ser o técnico. E na estreia, infelizmente, não foi muito legal. O Corinthians estreou novamente contra o Bragantino em Bragança e acabamos perdendo 1-0 para eles. Não foi uma estreia muito legal. E o Corinthians, naquele campeonato, infelizmente, de forma melancólica, né, caiu nas quartas de final, dentro de casa, para o Ituano nos pênaltis. Pois é. Começou mal e terminou mal aquele campeonato. Então, confira a estreia de 2023, uma derrota para o Bragantino. Dado pela direita com liberdade, cruzou por baixo. Gol! De Arthur! É do Red Bull Bragantino! Roubo de bola e rapidez de raciocínio da equipe da casa. Olha o Hurtado. E bom, meus amigos, chegamos ao ano de 2024. Pois é, e naquele campeonato o Corinthians estreou bem. Pois é, o Corinthians dentro de Itaquera estreamos contra o Guarani, né? E vencemos com um golaço de voleio do paraguaio Romero. Para mim, o gol mais bonito do Romero com a camisa do Corinthians, num cruzamento do Fagner, e o Romero de voleio marcou o gol da vitória na estreia daquele campeonato. Infelizmente, o Corinthians não fez um bom Paulistão, caiu na primeira fase. O Mano Menezes foi demitido, veio o Antônio Oliveira, mas mesmo assim o Corinthians acabou indo muito mal, porém na estreia conseguiu vencer. Então confira a estreia de 2024, uma vitória dentro de casa contra o Guarani. Ação correta, e aí saiu muito bem na bola o Félix Torres. O Corinthians chegando de novo, triangulação ali do lado direito, Fagner, mais um cruzamento, olha o toque, golaço! É do Romero, é do Romero, é do Talismã! Gol do Corinthians! Golaço, golaço! Que golaço, por favor, Romero! Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. O Fagner levantou na medida. E que pintura! Que golaço! Ángel Romero para balançar a rede na Neoquímica Arena.
E finalmente chegamos ao ano de 2025, meus amigos. Pois é, e nesse Paulistão que terminou com o nosso 31º título paulista, na estreia o Corinthians novamente estreou contra o Bragantino em Bragança. Pois é a terceira vez nos últimos anos que o Corinthians estreia um Paulistão contra o Bragantino. E em Bragança, de novo, né? Porém, dessa vez, o Corinthians venceu. Pois é, finalmente. Bom, o Bragantino começou na frente, fez 1-0, porém, no segundo tempo, o Corinthians virou o placar com Thales Magno e Pedro Raul. Pois é, eu vi ao vivo isso acontecer. Pois é, Pedro Raul marcou o gol da vitória do Corinthians e estreamos vencendo nesse Paulistão que, né, terminou de maneira maravilhosa com o título em cima da porcada, dentro de casa, um paulista bem especial. Então, confira a estreia de 2025, vitória contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. De ataque do time do Red Bull Bragantino. Trabalho de bola ali pro Capixaba, levantou na área, toque de cabeça! Gol! Calado para esse segundo tempo, também o time do Red Bull Bragantino. E o levantamento para a área. Toque de cabeça, sobrou lá dentro o Thales Magno! Gol! É do Corinthians! Thales Magno ajeitou para a perna direita, se atrapalhou, caiu no Mateuzinho. Yuri Alberto para trás, vem levantamento do Rian, toque de cabeça, Pedro Raul! Gol! Do Corinthians! E tá aí, galera! Tá aí as últimas 10 estreias do Corinthians no Campeonato Paulista, né, de 2016 até 2025, né? Umas o Corinthians venceu, outras acabou no resultado ruim, porém, o Corinthians nos últimos 10 campeonatos paulista faturou 4 títulos e quem sabe em 2026 o Corinthians consiga aí o seu 32º título estadual da nossa história. Se acontecer, claro, vai ser maravilhoso, assim como foi o ano passado em 2025, tá bom? E é isso, galera. Vamos ver como será a estreia desse ano contra a Ponte Preta dentro de casa. Tomara que o Corinthians estreie vencendo a Ponte, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai Corinthians!